fevereiro de 1957. Nos arredores de Filadélfia, um jovem encontra uma caixa jogada perto da estrada. Dentro, o corpo nu de um menino, enrolado em um cobertor velho. Era pequeno, com aparência frágil, cabelos cortados de forma irregular e sinais claros de maus-tratos. A partir desse momento, surgia um dos casos mais assustadores e sem solução dos Estados Unidos. Quem era o menino? Por que ninguém o procurava? O caso rapidamente ganhou as manchetes como o menino na caixa. A ausência de identidade e de qualquer pista sobre sua origem chocou os investigadores. Não havia registros de desaparecimento, nenhuma denúncia, nada. Era como se aquele menino nunca tivesse existido. Mesmo com o corpo ali, diante de todos, ele era um fantasma, um enigma silencioso, mais um entre tantos que habitam os arquivos do Fator Mistério. A polícia iniciou uma investigação intensa. Imagens do menino foram espalhadas por toda a Filadélfia. Cerca de 400 mil panfletos foram distribuídos. Estamparam sua foto em contas de energia e água, tentando fazer alguém se lembrar. Um detetive chegou a dormir ao lado do corpo no necrotério, esperando que alguém aparecesse para reconhecê-lo. Mas ninguém apareceu. Nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém. A caixa onde o menino foi encontrado era de uma loja chamada J.C. Penney. Ela havia transportado um berço. Os investigadores rastrearam todas as compras daquele tipo de caixa, tentando encontrar o comprador. Mas nada útil surgiu. O cobertor era genérico, nenhum objeto pessoal. Nada que indicasse quem era ele ou de onde vinha. Cada pista parecia levar a um beco sem saída. A autópsia revelou hematomas antigos e recentes, indicando abuso contínuo. Marcas de cirurgias, como uma cicatriz na virilha e outra no tornozelo, mostravam que ele já havia sido tratado por médicos. Isso gerou esperança. Talvez algum hospital o reconhecesse, mas nenhum registro médico batia com ele. Nem hospitais, nem escolas, nem abrigos sabiam quem era aquele menino. Sem identidade, sem pistas e com o tempo passando, restava apenas enterrá-lo. Em sua lápide simples, escreveram: "Menino desconhecido, Deus cuida de você." Anos se passaram, detetives se aposentaram, mas o caso nunca foi abandonado. O mistério continuava vivo, como uma ferida aberta na história da cidade. E com o passar das décadas, o que começou como uma investigação virou lenda. Em 2002, uma mulher chamada Marta fez uma confissão chocante. Ela afirmou que, quando criança, sua mãe adotiva teria comprado um menino. Ele era mantido em cativeiro, sofria abusos e apanhava constantemente. Segundo Marta, após uma refeição em que o menino vomitou, a mãe o espancou até a morte. Em seguida, o corpo foi banhado e deixado numa caixa, abandonado na floresta. A história de Marta chamou a atenção da polícia, não pelos detalhes comuns, mas pelos que pareciam impossíveis de saber. Ela descreveu a casa, cada cômodo, cada móvel, até o rangido das tábuas do assoalho. Falou sobre o menino e como ele era tratado ali dentro. A polícia investigou. Foram até o local. A casa estava reformada, mas ainda havia ecos do passado em cada parede. Tudo o que Marta havia dito estava lá. Quase tudo. O tempo, implacável, já havia apagado qualquer vestígio de prova. A mulher que poderia esclarecer tudo estava morta. E o menino? Ninguém sabia ao certo se ele existiu de verdade. Sem como ligar aquela criança àquela casa, o caso foi arquivado. Havia outra teoria. Uma que sussurrava entre as paredes de mansões antigas e jantares abafados por segredos.
Dizia-se que o menino poderia ter sido filho de uma família rica. Um acidente doméstico, trágico, silencioso. E com medo do escândalo, os pais não chamaram ajuda. Em vez disso, esconderam tudo. Enterraram o menino de forma anônima, sem nome, sem lápide. Apagaram cada rastro de sua existência, como se ele nunca tivesse nascido. A polícia considerou essa possibilidade. Mas como provar o que já foi enterrado em silêncio? Sem corpos, sem confissões. Era apenas mais uma teoria, perdida entre as dezenas que cercavam aquele mistério. Mas para alguns, a ausência de provas era exatamente o que tornava essa história tão real. Uma outra teoria sussurrava nos bastidores do caso. Dizia que o menino viera de um orfanato clandestino, um lugar escondido onde crianças eram maltratadas e jamais registradas. Essa hipótese ganhou força com o completo desaparecimento de qualquer documento sobre o garoto. Nada, nenhum registro. Mas, por mais que procurassem, nenhum orfanato com ligação direta foi encontrado. Era como se, a cada nova pista, surgisse mais um muro. O caso parecia amaldiçoado. O que realmente assustava era o vazio absoluto de vínculos. Sem certidão de nascimento, sem parentes procurando, sem ninguém reconhecendo aquele rosto. Era como se alguém tivesse deliberadamente apagado sua existência, como se o mundo inteiro tivesse concordado em esquecer aquele garoto. E isso transformava o caso em algo ainda mais cruel e perturbador. Em 2022, depois de mais de 60 anos de silêncio, a ciência falou. Testes de DNA e genealogia forense mudaram tudo. A partir de fios de cabelo preservados desde a autópsia, investigadores rastrearam parentes distantes. Tecnologia que não existia naquela época, agora reacendia uma esperança adormecida. Pela primeira vez, o caso parecia ter uma resposta. Depois de meses cruzando dados genéticos, eles chegaram a um nome: Joseph Augusto Zarelli. Nascido em janeiro de 1953, morto aos 4 anos. Seus pais biológicos foram identificados, mas já estavam mortos. Ainda assim, Joseph teve sua identidade devolvida, algo que lhe foi negado em vida e por mais de 6 décadas após sua morte. Joseph nunca foi registrado. Não havia certidão de nascimento. E isso levantou ainda mais suspeitas. Quem o criou? Por que o esconderam? A polícia escolheu manter certos detalhes em sigilo, para proteger os que ainda estão vivos. Mas confirmou. Joseph, finalmente, foi reconhecido legalmente. E sua nova lápide carrega agora seu verdadeiro nome. Mesmo com a identidade revelada, o caso está longe de terminar. A causa da morte é clara: trauma craniano. Mas quem o matou? E por quê? Essas perguntas ainda ecoam sem resposta. O tempo, mais uma vez, se tornou inimigo. Testemunhas morreram e a verdade permanece nas sombras. Mas saber quem ele era já é, por si só, uma vitória. Hoje, ele não é mais o menino na caixa. Ele é Joseph, uma criança real, com nome, com rosto, com história. Um símbolo de tudo o que falhou e de tudo o que ainda pode ser feito. O caso permanece aberto, mas Joseph nunca mais será invisível. O caso do menino na caixa atravessou gerações. Inspirou livros, filmes, documentários, mas mais do que um mistério, ele se tornou um alerta sobre abandono, sobre negligência e sobre o silêncio mortal de uma sociedade indiferente. Mesmo anônimo, ele nunca foi esquecido. Detetives que jamais se encontraram, de diferentes épocas,
trabalharam no mesmo caso. Cidadãos comuns criaram sites, fóruns, investigações paralelas. Durante décadas, o rosto do menino estampou os murais dos crimes não resolvidos. Ele era o símbolo de todos que desapareceram sem deixar vestígios, de todos que morreram sem voz. A genealogia forense foi a chave. E agora é uma ferramenta indispensável para casos antigos. O caso de Joseph provou que, mesmo depois de tanto tempo, a ciência pode dar nome aos esquecidos e devolver um pouco de paz a quem esperou por respostas a vida inteira. Hoje, a lápide de Joseph é visitada todos os anos. Pessoas deixam flores, brinquedos, cartas. Mesmo sem tê-lo conhecido, sentem a dor da sua história. Joseph virou mais do que um nome. Virou uma memória viva, uma lembrança eterna de que cada vida importa. Durante mais de 6 décadas, ele viveu sem nome, sem rosto, sem voz. Hoje, Joseph Augusto Zarelli não está mais sozinho. Seu caso ainda não tem culpado, mas ele deixou algo, uma cicatriz na história e um alerta cruel sobre o que acontece quando o mundo escolhe se calar diante do sofrimento de uma criança. Deixe seu like, inscreva-se no canal e permaneça atento, pois nem todo silêncio é vazio e nem todo mistério tem solução. Alguns segredos não gritam, eles apenas sussurram direto do abismo. E esse sussurro é o que chamamos de fator mistério.